Glória a Deus, aleluia, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Hoje nós estamos com uma palavra maravilhosa, uma palavra de bênção, amém? Uma palavra que serve para reflexão. Vamos refletir o que Deus, Ele usou a vida de Josué para trazer à memória do povo, tudo o que Deus tinha feito por eles, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos estar lendo a mensagem nessa noite no livro de Josué 24 primeiro, aonde fala que Josué traz à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por eles. Amém? Glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Ele é digno, amém? De ser louvado, digno de ser glorificado e digno de ser exaltado. Santo é o Senhor, amém? Digno de todo louvor, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. E aqui diz assim, Josué, depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciões de Israel e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio, antigamente habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente, e dei-lhe Isaque, que era o filho da promessa, amém? E Isaque dei Jacó e Isaú. Isaú dei a montanha de Seir para possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri ao Egito como fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. E tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram os vossos pais, com carros, com cavaleiros, até o Mar Vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu. E os vossos olhos viram o que fiz no Egito. Depois também habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, e os quais pelejaram contra vós. Porém os dei na vossa mão, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, enviou e chamou a Balaão, filho de Peor, para que amaldiçoasse o povo de Deus. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que abençoando-vos, ele vos abençoou, e livrei-vos da sua mão. E passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós. Os amorreus e os perizeus e os cananeus e os heteus e os girgazeus e os heveus e os jebuseus. Porém os dei na vossa mão, e enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. Eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não a edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas, e dos olivais que não plantaste. Olha como que é o nosso Deus. Ele fez o povo vencer sem condição. Ele mandou os vespões para que o povo saísse da terra. Deus deu uma terra para o povo, deu uma colheita para o povo de Deus que eles não plantaram, mas comeram.
que eles não edificaram cidades, mas pegaram cidades edificadas. O nosso Deus é aquele que trabalha por nós. Amém? O nosso Deus é aquele que prepara aquilo que nós não temos condições de conquistar com as nossas próprias mãos. Mas quando? Quando nós confiamos. Amém? Quando nós não conseguimos lutar, o Senhor luta por nós. Hoje os nossos adversários não são físicos, são espirituais. Antigamente eram pessoas físicas. Os inimigos seriam gigantes, homens de 11 dedos na mão, 11 dedos no pé. Amém? Cada mão tinha 6 dedos e cada pé tinha 6 dedos. Quer dizer, eram gigantes. Amém? Homens de aproximadamente 2,97 metros, 3 metros de altura. Amém? Eram gigantes. Mas o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, foi aquele que lutou contra os gigantes pelo povo de Deus. Amém? Quantas vezes você vê na Bíblia Deus dando vitória ao povo dele? Quando o povo não tinha armas, quando o povo não tinha soldados o suficiente para lutar. Deus dava vitória com poucos homens. É assim também no dia de hoje. Deus ele dá vitória para o crente na oração. Amém? Mas a pessoa não pode ser o quê? Desanimada. Amém? Aqui no 7, Josué 24:7 diz: e clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles. Quer dizer, Deus matou todos os inimigos, todos o exército de Faraó naquele mar. Amém? O mar abriu um montão de um lado, um montão do outro. O povo de Deus passou o mar em seco, mas quando veio os inimigos passar pelo mar, o mar se fechou sobre eles. E diz a palavra do Senhor que todos morreram, não sobrou nenhum dos inimigos do povo de Deus. E o povo de Deus passou para o outro lado em seco, diz a palavra do Senhor. Então o nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é forte, o nosso Deus é general de guerra. Amém? E aqui Josué estava falando para o povo, porque Josué, ele estava falando com o povo, explicando para o povo. E Josué estava contando para o povo os feitos de Deus, porque aqui Josué estava se despedindo do povo, porque em breve Josué ia morrer. Então ele estava lembrando a palavra para o povo de Deus. Olha quantos milagres Deus fez. Olha o mar vermelho que o Senhor abriu. É até no dia de hoje assim. Quando nós lemos uma passagem bíblica, nós estamos lembrando dos feitos do Senhor. O nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje será eternamente o mesmo Deus. O mesmo Deus que fazia milagres no passado, Ele faz milagres no dia de hoje. Só que nós temos que ser pessoas perseverantes. Amém? Porque se nós se desviarmos do caminho do Senhor, nós vamos perecer. Aqui, se o povo desviasse do caminho do Senhor, eles iam perecer. Amém? E aqui Josué estava trazendo a memória do povo. Quando a palavra de Deus está sendo pregada, Deus está trazendo a memória. O que nós temos que fazer, como que nós temos que proceder, como que nós temos que seguir esse caminho. Amém? O caminho do Senhor é para aquele que quer seguir o caminho. Amém? Muitas pessoas estão à beira do caminho, mas não querem o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, diz a palavra do Senhor. Mas muitos não querem estar no caminho. Amém? Muitas pessoas não querem renunciar à sua vontade para fazer a vontade de Deus. Amém? Muitas pessoas estão se perdendo. Por quê? Porque não estão ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus é que liberta. Amém? No livro de João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade que liberta. A verdade é a palavra. Amém? Então nós não podemos ser só ouvintes da palavra de Deus. Nós temos que ser ouvintes e praticantes. Aqui ele estava falando e fazendo um concerto com o povo. Josué faz de novo concerto com o povo. No 14 diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e serviu.
com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses ao qual serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Se parece-vos mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Ele falou, vocês têm que escolher. Só tem dois caminhos, só tem dois deuses. O Deus verdadeiro e o Deus falso. Qual Deus que vocês vão escolher? O Deus verdadeiro foi que tirou o povo do Egito. 430 anos escravo lá no Egito. Deus, ele tinha uma promessa que tiraria o povo de lá. E o Senhor tirou com mão forte. Amém? Então a palavra do Senhor se cumpriu. Mas mesmo assim, quando o povo saiu do Egito, muitos ainda continuaram adorando os deuses do Egito. Muitas pessoas ainda continuaram adorando outros deuses. E aqui Josué, ele disse, vocês podem escolher qual Deus que vocês querem servir. Vocês querem servir o Deus verdadeiro, o Deus que tirou o povo do Egito, ou vocês querem servir os deuses dos pais de vocês que eles serviam lá no Egito? Então aqui Josué, ele estava fazendo um concerto com o povo, perguntando para o povo quem que eles queriam servir. É assim também no dia de hoje. Nós temos que escolher o caminho. Amém? Não tem mais caminho, só tem dois caminhos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E qual que é o outro caminho, pastora? O outro caminho é o caminho da perdição. É o caminho que leva para o inferno. Amém? A palavra do Senhor, ela tem que ser pregada. E nós escolhemos o caminho. Amém? O Senhor, ele deu livre arbítrio. Amém? Nós temos que escolher a quem servais. Aqui, Josué estava perguntando para o povo. Aqui, Moisés já tinha morrido, Josué ficou no lugar, e aqui ele estava falando para o povo. Qual Deus que vocês querem servir? Por quê? Porque ele estava falando com o povo, fazendo um concerto com o povo, pregando a palavra, falando dos testemunhos do passado. Por quê? Porque ele estava para morrer. Então, antes dele morrer, ele falou, eu vou fazer um concerto com o povo. Eu vou trazer a memória ao povo do que aconteceu. Eu vou trazer a memória ao povo que o nosso Deus é grande. Eu vou trazer a memória ao povo que o nosso Deus é forte. Eu vou trazer a memória ao povo que o nosso Deus é grande, é poderoso. Amém? Que o nosso Deus livra. E ele estava trazendo a memória, contando dos feitos do Senhor. E nós, no dia de hoje, nós temos que contar os feitos do Senhor. Amém? Nós temos que continuar pregando a palavra de Deus. Porque muitas pessoas nunca ouviram falar de Jesus ainda. Nossa, pastora, nunca ouviram? Não. Nós temos que pregar o evangelho nos 4 cantos da terra. Amém? Nas 4 janelas. Mas muitos lugares ainda a palavra do Senhor não chegou. Tem pessoas que ainda nunca ouviu falar do nome de Jesus. Amém? Então nós temos que pregar a palavra de Deus. A tempo e a fora de tempo. Amém? Então não perca a oportunidade. Aonde você for, que você tiver a oportunidade de falar de Jesus, você fala, conta um testemunho que Jesus já fez na sua vida. Amém? Prega a palavra para uma pessoa que precisa. Conta para essa pessoa que Jesus cura, liberta e transforma. Que Jesus é o libertador. Amém? No livro de Romanos 8, primeiro diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Quando a pessoa aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, se aquela pessoa crer e for batizada, ela será salva. Não vai ter condenação. Amém? E aqui diz a palavra do Senhor que Josué ele falou para o povo. E no 16 o povo respondeu. Disse o povo, então respondeu o povo e disse, nunca nos esqueça que deixamos o Senhor, nunca nos aconteça, perdão, li errado. Nunca nos aconteça que deixamos o Senhor para servirmos a outros deuses,
porque o Senhor é o nosso Deus, e Ele nos fez subir do Egito, amém? E a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e os quais têm feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós todas estas gentes, até os amorreus, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Olha que alegria. Todo mundo quis Deus, todo mundo confessou o nome do Senhor. E aqui diz assim no 19, então disse Josué ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto Deus é santo e Deus zeloso, que não perdoará as vossas transgressões, nem os vossos pecados, se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, esses deuses com letra minúscula, amém? Não, Deus não ia perdoar quem servisse aos outros deuses, que era com letra minúscula, que não significa Deus, amém? Significa Deus de pau, Deus de madeira, Deus de pedra, né? São as estátuas. E aqui diz a palavra do Senhor. A deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué, não, antes ao Senhor serviremos. Glória a Deus. Amém? E aqui eles confessaram que eles iam servir o Deus de Josué. Porque Josué disse, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Nós temos que servir o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ele é único. Amém? Ele é o Deus que tem que ser engrandecido. Ele é o nosso Deus poderoso, verdadeiro, grande, forte, general de guerra. Amém? Vamos estar orando nesse exato momento. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso e Deus misericordioso. Pai, que a sua rica e infinita misericórdia não venha faltar sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão, sobre a casa da minha irmã, sobre a casa do meu irmão. Visita agora, meu Pai, cada pessoa que está orando juntamente comigo nessa noite. Abençoa, meu Pai, o copo com água. Eu consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E aquele que beber dessa água, meu Pai, seja curado de qualquer enfermidade. Eu consagro essa água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai amado e Pai querido, eu consagro também a peça de roupa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pessoa que vestir essa roupa, que ela seja curada, seja liberta, seja livre, meu Pai. O Senhor morreu naquela cruz para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Eu profetizo sobre esse povo, meu Pai. Eu profetizo sobre essa casa. Eu profetizo sobre essa família, meu Pai, que haja vida e vida com abundância. Pai amado e Pai querido, visita as fotografias, visita, meu Pai, a vida do meu irmão e da minha irmã em todas as áreas, meu Pai. Que aquilo que não estava funcionando venha funcionar. Aquilo que não estava dando certo venha dar certo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Tchau e até amanhã em nome de Jesus.